Os cientistas descobriram que as nossas crenças pessoais e a nossa atitude mental perante as adversidades da vida vão determinar o nosso futuro. O que isso quer dizer? Como a opinião desses sábios cientistas pode se aplicar a você? Uma professora da Universidade de Stanford pesquisou por mais de 20 anos como as nossas crenças podem limitar e determinar a nossa vida. Ela fez várias pesquisas no decorrer da sua vida, mas uma delas eu vou passar aqui para vocês. Ela fez um teste com crianças de 5ª série e passou um quebra-cabeça razoavelmente fácil para que eles resolvessem, e eles amaram a atividade. Em seguida, ela deu um quebra-cabeça muito mais complexo para essas crianças resolverem. E ela percebeu que algumas crianças puxavam a cadeira, esfregavam as mãos, estralavam os dedos e diziam: "Nossa, adoro desafios". E outras crianças começavam a se desestimular, desistiam da atividade, não queriam mais fazer. Aqueles que amavam o desafio queriam não só levar o quebra-cabeça, como queriam o nome do quebra-cabeça para que seus pais pudessem comprar outros. Viu que as crianças que não gostavam e desistiam desses desafios, não só não queriam levar o quebra-cabeça para casa, como passavam a também detestar esse tipo de atividade. Então ela descobriu que algumas pessoas têm um mindset que ela chama de mindset fixo e algumas pessoas têm mindset de crescimento. Pessoas que têm mindset fixo, elas desistem da atividade assim que ela se torna difícil. As crianças que têm mindset de crescimento, elas amam essa atividade e elas não param enquanto elas não conseguem resolver o problema. Isso tá tudo bem enquanto é um quebra-cabeça. E quando nós desistimos de desafios da vida por conta das adversidades, e quando nós desistimos de algumas profissões que nos levariam a novos patamares por medo, então ela percebeu como as pessoas lidavam com o fracasso e resolveu estudar como as pessoas enfrentam as adversidades da vida. Ela percebeu que pessoas diante de adversidades, algumas davam um salto mais alto e encaravam como desafio e crescimento, e outras paralisavam, desistiam e abandonavam muito facilmente. Com mindset fixo, acreditam que suas capacidades são imutáveis e elas ficam o tempo inteiro tentando provar a si mesmo quanto elas são suficientemente boas. Não acreditam no esforço, elas acreditam apenas em seus talentos. Pessoas com mindset de crescimento acreditam que pode alterar suas capacidades básicas e se transformar no melhor que podem ser. Elas acreditam numa evolução constante, da qual elas vão evoluindo conforme elas vão se dedicando. Descobriram através da neuroplasticidade que nós podemos desenvolver o nosso cérebro como um músculo que a gente treina na academia para o resto da vida. O nosso cérebro, ele é treinável, ele pode desenvolver, se transformar muito mais forte, inteligente e capaz. Ela disse que não se pode prever do que alguém é capaz mediante atitudes de paixão, esforço e treinamento. E nós aqui vamos fazer um teste para saber qual é o seu mindset e também como solucionar para que a gente se transforme do mindset fixo para um mindset de crescimento. Eu vou passar o teste para a gente detectar se você tem mindset fixo ou de crescimento. Pega um papel e uma caneta para anotar. É um teste sobre inteligência. Eu vou ler para você e você vai me responder se você concorda com ela ou não. Pergunta número 1. Sua inteligência é algo muito pessoal e você não pode transformá-la demais. 2. Você é capaz de aprender coisas novas, mas na verdade não pode mudar seu nível de inteligência. 3. Qualquer que seja o seu nível de inteligência, sempre é possível modificá-la bastante. E 4. Você é capaz de mudar substancialmente seu nível de inteligência. As afirmativas 1 e 2 referem-se ao mindset fixo e as de número 3 e 4 refletem um mindset de crescimento. Com qual dos dois grupos você concorda mais? Nós vamos para as afirmações sobre personalidade e caráter e decida se concorda ou não com cada uma delas. Pergunta 1. Você é certo tipo de pessoa e não há muito que se possa fazer para mudar esse fato. 2. Independente do tipo de pessoa que você seja, sempre é possível modificá-lo substancialmente. 3.
Você pode fazer as coisas de maneira diferente, mas a essência daquilo que você é não pode ser realmente modificada. E 4, você é capaz de modificar os elementos básicos do tipo de pessoa que você é. As afirmativas 1 e 3 se referem ao mindset fixo e as de número 2 e 4 refletem um mindset de crescimento. Com qual dos dois grupos você se identifica mais? Boa dica é que você é capaz de mudar o seu mindset e nós vamos fazer isso hoje. Você tem escolhas, o mindset nada mais é do que uma crença e você pode mudar isso. As pessoas com mindset fixo disseram que o companheiro ideal deveria colocá-lo em um pedestal, fazê-los sentirem-se perfeitos e adorá-los, como se quisesse ser um Deus para alguém. E as pessoas com mindset de crescimento desejavam uma pessoa diferente. O companheiro ideal teria que perceber seus erros e ajudá-los a se aperfeiçoarem, desafiá-los a se tornarem pessoas melhores e estimulá-los a aprender coisas novas. E aí, o que acontece quando um mindset fixo se casa com alguém de mindset de crescimento? Vamos supor um diálogo. Por que não procuramos sair um pouco mais? Gostaria que você me consultasse antes de tomar decisões. Uma fala dessa para um mindset fixo, nossa, a pessoa fica destruída porque ele acaba se sentindo extremamente incompetente e recebe isso como uma crítica muito grande. Então, a pessoa de mindset de crescimento, ela tem que ficar o tempo todo ali tentando agradar o outro para reparar apenas por essas duas falas. E essa pessoa, como é que ela vai se sentir melhor? Quando ela for lá ligar para a mãe dela e ouvir que ele é o máximo, que ele é super bacana, que ele é super inteligente e que essa mãe vai enchê-lo constantemente de adoração para que ele possa se sentir melhor. Ou seja, o casamento bem-sucedido para o mindset fixo é aquele que tem aceitação total e sem crítica. O casamento perfeito para o mindset de crescimento é aquele que eles enfrentam os problemas juntos. O crescimento é uma constante. Então, para entender um pouquinho como funciona um mindset fixo e um mindset de crescimento, ou seja, o mindset fixo, ele acredita que aquilo é uma coisa determinante e ele precisa provar o tempo inteiro que ele é o máximo, que ele é capaz, que ele é inteligente, porque ele não acredita no poder de transformação dele. E o mindset de crescimento diante das adversidades, ele impulsiona a querer crescer, aprender e se desenvolver. Na década de 1960, havia um ditado que dizia: vir a ser é melhor do que ser. As pessoas com mindset fixo não permitem esse vir a ser. Elas precisam ser logo, antes que elas desistam. E eu gosto muito daquela frase: ai meu Deus, eu não consigo fazer isso. Pontos. Ainda não consegue. Outra forma que o mindset fixo faz, além de desistir, é ou culpar o outro ou arranjar desculpas. Ele está sempre inventando desculpa para os seus fracassos. Eles também tendem a ter depressão mais alta, porque eles ruminam os problemas e as dificuldades. Mais deprimidos se sentiam, mais deixavam as coisas de lado e menos agiam para conseguir resolver os problemas. As pessoas de mindset fixo preferem provar o seu sucesso sem esforço, porque aí elas mostram o quanto são talentosas. No mindset de crescimento, as pessoas não apenas buscam os desafios, mas prosperam com ele. Quanto maior o desafio, mais elas se desenvolvem. A gente vê muito isso nos esportes. Eu vou dar alguns exemplos de pessoas com mindset de crescimento. Mozart trabalhou por mais de 10 anos para compor qualquer uma das obras que hoje nós ouvimos. Michael Jordan foi cortado da seleção de basquete no ensino médio porque era muito ruim. Lembramos de Christopher Reeve, o antigo super-homem que sofreu um acidente de cavalo e se tornou tetraplégico. A ciência disse a ele: sinto muito, adapte-se a isso. E ele disse: se eu aprendi a andar um dia, eu posso aprender a andar de novo. 5 anos depois, ele começou a recuperar os movimentos
Primeiro aconteceu com as mãos, depois os braços, depois as pernas e finalmente o tórax. Ele acabou mudando completamente a forma como a ciência vê o sistema nervoso e o seu potencial de recuperação. É claro que ele não conseguiu atingir o seu potencial máximo, mas ele acabou vindo a falecer aos 52 anos, mas ele atingiu capacidades consideradas impossíveis até então. Agora uma dica: há alguém em sua vida tentando lhe dizer algo que você se recusa a ouvi-lo? Eu indico aí um mindset de crescimento e que você escute essa pessoa. Agora vamos lá para os exercícios para se transformar no mindset fixo para o mindset de crescimento. Exercício número 1, bem-vindo à raça humana, reconheça o seu mindset fixo. Exercício número 2, quais momentos você sente que a sua persona se aposta de você? O que ela sussurrou para você e como isso fez você se sentir? Em momentos de fracassos, críticas, prazos, desentendimentos. E quando você começar a entender o seu mindset e conhecer a sua persona, não a critique, apenas observe o seu comportamento. Passo 3, dê um nome à sua persona de mindset fixo. Isso, arruma um nome para ela. No quarto, você está ciente do seu mindset fixo, você já conhece a sua persona, você já sabe o que ela faz com você e o que é que nós temos que fazer. Eduque-a. Vai ela nessa viagem junto com você. Quando aparecerem as dificuldades, ela vai querer começar a gritar para você. Você não vai conseguir, você não é inteligente o suficiente, você não dá conta, para com isso. O que você vai dizer para ela? Mostre a ela que talvez você não seja de fato tão bom naquilo, mas você quer tentar e você quer tentar junto com ela, de mãos dadas. Eduque-a nas novas formas do mindset de crescimento e vá mostrando a ela o quanto ela vai se fortalecendo, crescendo, se desenvolvendo e transformando a sua vida. Agora eu quero que você escreva e coloque num local visível, pode ser na frente do espelho. Quais são as oportunidades para aprender e crescer hoje, para mim e para as pessoas à minha volta? E a pergunta 2, formule um plano e se pergunte: quando, onde e como vou executar o meu plano? O que preciso fazer para conservar e ampliar o meu crescimento? Já estamos chegando ao final e é você quem vai decidir se a mudança é adequada para você neste momento, se sim ou se não. O importante é que seja como for, você mantenha o mindset de crescimento em seus pensamentos. Quando enfrentar obstáculos, recorra a ele. Ele estará sempre ao seu dispor, mostrando um caminho para o seu futuro. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se transforma aí, busca esse mindset de crescimento para que você se torne um campeão. Obrigada, fica com Deus.